nos atendendo. Em 2008, senador, o senhor abriu as portas dessa casa para a gente numa audiência pública. Nós conseguimos sensibilizar o governo, na época, o presidente Lula, e, por determinação daquele presidente, o nosso fundo de pensão ficou, através de um decreto de lei, para receber 400 milhões de reais como parte do pagamento da dívida do governo. É bom a gente ressaltar isso, porque todas as patrocinadoras do nosso fundo de pensão são companhias docas, empresas estatais do governo federal. Todos esses trabalhadores que aqui estão, e os que não vieram, senador, estão rigorosamente em dia com as suas contribuições. O nosso vem descontado no nosso contra-cheque, na nossa olerite. Infelizmente, de um período para cá, essa situação foi se agravando e as patrocinadoras não honrando com a sua parte, e o nosso fundo de pensão chegou a esse ponto que todos aqui conhecemos, e o senador e a grande maioria das pessoas que compõem essa mesa conhecem, ao ponto que chegou a dificuldade, chegando a mais uma intervenção no nosso fundo de pensão. O companheiro Eduardo Guterra, um batalhador, a quem eu quero parabenizar por essa luta incessante pelo saneamento do nosso fundo de pensão, irá falar, com certeza, com mais propriedade sobre outras questões, mas eu vou fazer questão de frisar o seguinte. Primeiro, a dívida, o buraco que existe no nosso fundo de pensão é em torno de 4 bilhões de reais. E aí tem uma composição de reserva de tempo de serviço anterior, Portobras, etc. Mas, nesse montante aí, gira em torno de 4 bilhões. O presidente Lula determinou que fosse repassado, através de algumas patrocinadoras, como pagamento de parte das suas dívidas, 400 milhões de reais. Repassaram 250 milhões. Os outros 150 milhões, estamos há 2 anos, né, esperando com que viesse o repasse desses 150 milhões, para minimizar o nosso sofrimento, para dar um oxigênio para que a gente respirasse. A dívida maior, ela pode ser equacionada e paga parceladamente. Nós não queremos esse dinheiro todo no fundo de pensão hoje. O governo pode parcelar a médio ou a longo prazo esse pagamento. O importante é assumir e honrar o compromisso com os trabalhadores. Mas hoje, senador, eu estou aqui com a incumbência de pedir que todos, inclusive nós, com o nosso movimento, com a nossa disposição de luta, demos os braços uns aos outros para que os outros 150 milhões cheguem. Porque, senão, senador, daqui a 2 meses, nós que honramos com o nosso pagamento, não teremos, ou melhor, o nosso fundo de pensão não terá caixa para pagar o 13º dos aposentados, que passaram a sua vida inteira contribuindo com o fundo de pensão. E essas palavras não são minhas, não, é do próprio interventor, que sinalizou que não tem dinheiro para pagar até o fim do ano. E tem 150 milhões de reais parado, não sei aonde, do governo federal, que precisa vir urgentemente para os cofres do Porto, porque esse dinheiro é nosso, determinado pelo presidente Lula.
Nós estamos muito preocupados com a situação do nosso fundo de pensão. Seria a coisa mais injusta que eu ia assistir ao longo meus 72 anos de vida, ser cometido à liquidação de um fundo de pensão que os seus trabalhadores estão rigorosamente em dia e que o patrocinador, que são as empresas estatais, por consequência o governo federal, não vem honrando com a parte dele. Esse fundo não pode, não deve ser. Será a coisa mais absurda a gente assistir à liquidação do nosso fundo de pensão. Então, senador, como aquele movimento, aquele evento organizado pelo senhor e pelas entidades sindicais e pela Federação e na Porta, deu fruto, eu tenho certeza que esse também dará. Eu tenho certeza que dessa vez o governo vai se sensibilizar e vai resolver de uma vez por todas a questão do nosso fundo de pensão. Nós não podemos nos afastarmos um dos outros. Temos que estar unidos. Esse problema é nosso. Esse problema é nosso. Nós estamos vendo, nesse momento, o governo federal incentivando aos funcionários públicos para que eles optem por um fundo de pensão. Será que é para ter esse mesmo destino lá na frente? Nós podíamos estar usando esse discurso contra esse movimento da criação do fundo de pensão para os funcionários públicos. Então, minha gente, eu quero, mais uma vez, agradecer ao senador Paulo Paim por essa disposição que tem de ajudar os trabalhadores, e nós conhecemos essa garra que o senador tem com relação aos aposentados e aos trabalhadores de uma forma geral. Agradecer às pessoas presentes que vieram prestigiar e nos honrar com a sua participação. Agradecer o doutor Mário, secretário. Eu queria fazer uma solicitação aqui no ar ao doutor Mário e a todas as autoridades. O governo federal criou um grupo de trabalho para acompanhar todo esse trabalho que vem sendo feito pela interventoria. Desse grupo faz parte eu, o companheiro Guterres e o companheiro Odair de Santos, doutor Mário Lima, e representante da Previc, representante da Casa Civil, e etc. De um período para cá, essas reuniões deixaram de acontecer, e eu estou pedindo aqui no ar, doutor Mário, que a gente retome essas reuniões, para que a gente tenha maior conhecimento e maior participação nessa situação do posto. Do mais,